Harry Potter possui jogos bem interessantes, principalmente a pegada mais plataforma e aventura dos 3 primeiros jogos que saíram para o PC. O terceiro jogo da franquia é o ápice desse estilo. Olá, eu sou o Vale e recentemente eu joguei Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban versão de PC. E nesse vídeo eu irei contar a minha experiência com o terceiro jogo do bruxão. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi desenvolvido pela No Wonder e publicado pela EA em 2004. A história de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban segue a mesma dos filmes. Sirius Black escapou da prisão e está atrás do Harry Potter. Nesse jogo iremos seguir as aventuras de Harry e seus amigos em seu terceiro ano em Hogwarts. Aqui, diferente dos outros dois jogos, o terceiro jogo de Harry Potter tem uma pegada mais voltada para os filmes ao invés do livro, no quesito a adaptação. Já em sua jogabilidade, o terceiro jogo da franquia recebeu algumas alterações se comparado aos seus antecessores. Agora sua gameplay está muito mais polida e com um tempo de resposta bem melhor. Além disso, uma novidade que temos nesse título é que jogamos com Harry, Rony e Hermione. Também tivemos adições de algumas tarefas bem bacanas para serem feitas, como voar no hipogrifo, controlar alguns animais, além de que as partes de plataforma do jogo deu uma bela melhorada, o que é válido para uma sequência. Esse jogo está bem na pegada plataforma, principalmente nos seus desafios. No quesito level design, ele se mantém bem pé no chão, com apenas aquela melhorada básica, nada muito inovador. A refinada que a jogabilidade teve foi excelente. Os personagens estão com uma movimentação muito mais natural se comparado aos outros jogos, além de estarem bem mais rápidos também. E claro, a adição de novos feitiços que ajudarão na nossa jornada, fazendo as partes de plataforma terem uma leve melhorada. Esse foi o primeiro título que nos deixou jogar com Rony e Hermione, e durante a nossa jornada nós jogamos com cada um deles, e eles têm missões específicas, o que dá uma bela diferenciada nesse quesito. Seria muito bacana eles terem trabalhado melhor esse ponto de vista individual dos personagens. Seria super pera se isso acontecesse. Agora o jogo também conseguiu dar uma bela diferenciada nas partes de plataforma. Elas continuam muito divertidas. E é uma coisa que curto muito desses 3 primeiros jogos na sua versão de PC. Ele tem uma vibe bem legal, mais voltada para plataforma, mais aventuresca, sabe? É muito gostoso de jogar. Uma boa melhoria que esse jogo teve foi no seu visual. Os gráficos tiveram um belo upgrade e as expressões faciais estão muito melhores, entregando ótimas cutscenes, e os modelos 3D dos personagens deram um belo salto. O jogo é bonito e acertou no design dos personagens. Fora que as cutscenes estão muito melhores e bem animadas. Então esse jogo envelheceu muito bem no quesito visual. Ele tem uma boa direção de arte, e jogos assim, mais voltado para o cartunesco, dificilmente envelhecem. Se comparado aos jogos que querem ser realistas nos seus gráficos, eles ficam muito datados. A única coisa aqui que vai fazer um jogo desse naipe envelhecer vai ser suas mecânicas antigas, um pouco travada, talvez nesse quesito, mas em questão visual deixa ele muito vivo. Uma coisa que me incomodou muito nesse jogo é que eles poderiam ter aproveitado muito mais os arcos que tem no livro. Por exemplo, o arco de confisco da Firebolt do Harry. Cara, seria muito legal ter acompanhado esse arco aí no jogo. Seria supimper, hein? Eles também deixaram de lado a questão do bichano e os marotos. Teria sido uma adição muito boa para o jogo, já que o filme não teve, e seria uma oportunidade de dar uma explorada melhor no livro. Mas aqui, eles seguiram a mesma receita de bolo dos seus antecessores. É um jogo que vai te divertir a dessa,
mas poderia ser muito melhor. E aqui no terceiro jogo da franquia, o Prisioneiro de Azkaban, ele já começa a ficar bem repetitivo se comparado aos outros dois jogos anteriores. Se ele tivesse ido numa pegada mais do livro, talvez nós teríamos o melhor jogo de Harry Potter no quesito história. E aqui eles perderam uma grande oportunidade, porque o jogo não teve um salto absurdo de mecânicas, além de, claro, do seu visual, né, que foi um salto muito positivo. Mas eles fazerem esse salto na narrativa seria algo muito supimpeira se eles tivessem feito isso, cara. Nossa senhora, velho, por que vocês fizeram isso, mano? Estava com a faca e o queijo na mão, mano. E querendo ou não, ele é um jogo curto, né? É o padrão da época. Mas mesmo assim eu fico pensando o quão legal seria se o jogo seguisse fielmente o livro. A trilha sonora de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban continua muito boa. Consegue transmitir toda a riqueza do universo de Harry Potter e o áudio em sua totalidade deu uma bela melhorada, adicionando novas trilhas, e essa trilogia de jogos que saíram para o PC, elas têm uma trilha sonora maravilhosa. O áudio é algo bem bacana e você se sente muito imersivo no castelo, nesse mundo mágico do Harry Potter. Eu gosto muito como eles conseguiram captar bem a essência da trilha sonora dos filmes e trazer para o jogo. Em relação à interface, ela tem uma tela bem limpa, o contador de feijãozinhos aparece apenas quando você coleta eles, o mesmo para a barra de vida. Agora os menus no geral, cara, não é bonito. Eu não curto muito, mas se a gente parar para analisar, eles têm um padrão da época. Então se você pegar jogos de PC de 2004, dos anos 2000 em geral, você vai ver que eles não têm uma interface muito polida, uma interface bonita. Então, né, é bem feinho ali, é bem simplão, não é nada moderno como a gente vê nos dias de hoje. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é divertido, mas já nos mostra que a franquia precisa dar um upgrade nos seus jogos. Apesar das melhorias, a gente começa a perceber muito a repetitividade e sem acrescentar muita coisa. Mas o fator que poderia diferenciar esse jogo dos demais, eles não fizeram. E aí que mora um grande problema. Porque se seguisse a narrativa dos livros, nós teríamos muito conteúdo dentro do jogo. Algo que se você pegar ele pra jogar em umas 3 horinhas, você zera ele. Ele é bem rushadinho mesmo. Aqui ao lado você consegue ver minhas outras análises aí no canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.